básicos e necessários da população sejam resolvidos. Essa é a lista da inteligência artificial para mostrar para a gente o tamanho dos problemas que a gente tem nos dias atuais. Mas muitos líderes globais pensam dessa mesma forma. Nós vivemos estes e outros grandes dilemas no nosso tempo. Agora, segunda pergunta, me ajude. Qual é o seu maior problema hoje? Porque a gente sai de uma dimensão global e agora a gente entra numa questão mais íntima e pessoal. Qual é o seu maior problema hoje? O que mais lhe angustia? O que mais lhe aflige? O que mais tira a sua paz? O que mais tira o seu sono? Qual é o seu maior problema hoje? Pensando de forma bem particular, a gente pode citar aqui os problemas de ordem familiar. Quantas famílias vivendo seus dilemas? Mas aqui talvez uma coisa que abrange boa parte das pessoas que me ouvem: problemas de ordem financeira ou questões de ordem emocional. A gente falou dos problemas que afligem o mundo e agora a gente está falando dos problemas que afligem o indivíduo, você, eu, nós. O 9 que nós lemos. Porque observe aqui comigo, eu falei dos maiores problemas da humanidade, depois questionei a você sobre o seu maior problema. Agora estou perguntando e questionando para você: qual era o maior problema do homem doente de Mateus capítulo 9? Continue comigo. O texto bíblico diz que Jesus estava numa região chamada Gadara. Entrou no barco, atravessou o grande lago da Galileia e foi para Cafarnaum. Marcos, o evangelista, ele nos apresenta maiores detalhes dessa passagem, quando ele diz que quando Jesus chega na sua própria casa, em Cafarnaum, a multidão toma conta do quarto, da sala, da cozinha e do lado de fora. Não tinha mais acesso naquele lar, mas eis que vem um grupo de homens com um homem paralítico sobre uma cama ou uma maca. Eles tentam acessar pela porta da frente, pela porta do fundo ou outros acessos e não conseguem. Por quê? Porque a multidão está ali para ouvir a boa palavra do Cristo de Deus. Eles então têm uma ideia: vamos pelo telhado, vamos subir, vamos destelhar a casa e descer o doente bem diante de Cristo. E assim acontece. Imagine a cena, imagine a dificuldade. E quando aquele homem está diante de Jesus, olha que coisa bonita aqui. O texto bíblico diz que Jesus, vendo a fé, ora, a fé é invisível, a fé é abstrata aos olhos humanos, mas o Cristo de Deus tem a capacidade de ver o tamanho da nossa fé. O Cristo de Deus tem a capacidade de mensurar a nossa fé, de dimensionar a nossa fé. E nessa noite ele está vendo o tamanho da sua fé aqui neste lugar. Nessa noite ele vê o tamanho da sua fé em meio às adversidades, em meio às provas, e vê o quanto você crê e o quanto você está batalhando. Aquele homem está diante de Jesus e a primeira palavra de Jesus para aquele homem é: perdoados estão os teus pecados. As pessoas que estavam ali, aqueles que se achavam doutores em Deus, começam a questionar: mas como é que ele pode perdoar pecados, sendo que ele é um homem comum? Eles pensavam dessa forma, e Jesus então, conhecendo os seus pensamentos, os questiona. O que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Na verdade, todas essas são perguntas e questões dificílimas. Jesus, vendo a fé daquele homem, dá-lhe a primeira bênção, declarando: olha, você está perdoado. A primeira bênção que aquele homem recebe não é a bênção da cura das pernas, mas é uma bênção muito mais necessária, a bênção do perdão. O maior problema da humanidade. Sim, a gente sabe dos efeitos, por exemplo,
do aquecimento global, a gente sabe dos efeitos da pobreza, a gente sabe dos efeitos da corrupção, a gente sabe dos efeitos e dos males da inteligência artificial, das redes sociais. Ei, mas o maior problema da humanidade era também o maior problema daquele homem: o pecado. Eu sei que você tem dificuldades em sua vida e muitas aflições, mas o nosso maior problema é o mesmo maior problema daquele homem: a questão do pecado. O nosso maior problema é o problema do pecado. Mas, pastor, segundo os mais estudiosos da Bíblia, pecado é você errar a meta de Deus para a sua vida. Qual é a meta de Deus para a sua vida? Quando a gente erra a meta de Deus para as nossas vidas, acontece o pecado, a desobediência. Afastados de Deus na eternidade. O pecado nos mantém afastados de Deus na vida e também depois da morte. É preciso que a gente nessa noite acolha com muita graça, muita bondade, muito entendimento a seriedade do pecado. A seriedade, a gravidade do pecado, porque, repito, o pecado nos mantém afastados de Deus nessa vida e na eternidade. O pecado nos mantém afastados de Deus na vida e depois da morte. Por isso é necessário o perdão. Você está entendendo agora porque Jesus, quando encontra com aquele homem, a primeira palavra é: perdoados estão os seus pecados? Porque essa é a nossa maior necessidade. A maior necessidade de todo homem, a maior necessidade de toda mulher é de perdão. A sua maior necessidade essa noite não é resolver aquele problema na sua casa. A sua maior necessidade essa noite não é resolver aquele problema financeiro. A sua maior necessidade não é resolver aquele problema físico e nem tampouco aquele dilema emocional. Sei, tudo isso precisa ser resolvido, mas o maior problema que precisa ser sanado é o problema do pecado, que nós só encontramos perdão no Cristo de Deus. Eu quero encerrar convidando a você a não se desesperar. Eu quero encerrar convidando a você a não se angustiar, porque tem gente aqui que está me ouvindo e entendeu a gravidade de uma vida alienada de Deus. Tem gente que está me ouvindo aqui e entendeu a gravidade de uma vida distante de Deus, e agora o coração está quase saindo pela boca. Não se desespere. Sabe por quê? Porque tem solução para o teu pecado, tem solução para a tua vida, tem solução para ti aqui essa noite. Sabe por quê? Porque assim como aquele paralítico, você está diante do Cristo de Deus neste lugar. A solução, quando a gente se coloca diante de Jesus. Então, se você nessa noite, com sinceridade de alma, se coloca diante de Jesus como aquele paralítico, você pode ouvir dele diante de um arrependimento sincero: perdoados estão os teus pecados. Agora, se levante, saia dessa deprê, saia desse peso da culpa, e agora caminhe na direção do Cristo perdoador e salvador de almas essa noite. Tem solução para você. Você escuta essa história e eu encerro. Uma família estava vivendo muitos dilemas. Um marido e uma mulher. Um marido e uma mulher com muitos problemas. Um marido e uma mulher com muitos vícios. Um marido e uma esposa com muitos pecados. Alguém entendendo aquele momento difícil, deu uma Bíblia para o casal. Deu uma Bíblia. O casal passou a ler a Bíblia. E um certo dia, lendo a Bíblia, o casal disse assim: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Continuaram lendo a Bíblia. E um outro dia se encontraram para essa conversa espiritual e disseram: se esse livro estiver certo, além de estarmos errados, estamos perdidos, eu e você. Continuaram lendo a Bíblia.
E um dia, mais uma vez, conversando, disseram: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Se esse livro estiver certo, nós estamos condenados. Mas se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. Você pode ser salvo. Você pode ser perdoado. Pastor André, muito obrigado. É uma honra. Obrigado, amei. Mas eu fiz uma oração. Daqui eu estou vendo Juliano, Mário. Fiz uma oração dizendo assim: Senhor, que através dessa palavra uma alma se entregue ao Cristo de Deus. E você que está aí afastado do Evangelho, e você que está aí sem nunca tê-lo experimentado, essa é noite de salvação e de perdão. O maior troféu que a MEI pode receber ou acolher nesse dia é alguém que diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero e careço do perdão pelos meus pecados. Eu quero convidar o pastor Joab aqui à frente. Pastorzão, servo do Senhor, faça essa oração. Essa oração que coloca essa alma arrependida diante de Deus, para que seu nome seja escrito no livro da vida, e que ela seja agora templo do Espírito Santo de Deus. Pai, nesta noite, Senhor, eu te apresento cada vida, Senhor, que está aqui nesse lugar, nesta praça pública, e cada pessoa que ouviu a tua palavra. E eu sei que a tua palavra achou um lugar, achou um coração contrito e quebrantado, e que nesta noite, Senhor, vidas venham se render ao Senhor, recebendo a ti como o único Deus, como o único Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai. E que o Senhor possa trazer o perdão dos pecados, e o Senhor possa cobrir cada um aqui com o teu sangue, porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que pessoas sejam transformadas pela tua palavra, e que haja uma novidade de vida, que haja vidas novas aqui na tua presença. Nós oramos crendo, e que cada pessoa possa fazer esta oração no seu coração, se rendendo ao Senhor e recebendo o Senhor no seu coração, porque a tua palavra diz que se com a boca confessar e com o coração crer, nós receberemos salvação e vida eterna, meu Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Aplaude forte. Pastor Wesley vai estar nos deixando no próximo domingo, dia 25, né, pastor? O senhor vai deixar Itarantim, mas Itarantim nunca vai lhe deixar. Obrigado pelo legado, por tudo, pelo cuidado. Pastor Wesley tem um projeto riquíssimo em nossa cidade, chamado Golaço, com mais de 80 crianças, né, que praticam esporte. Inclusive no sábado ele vai estar realizando um evento de despedida ali na quadra do Clériston, e aí vai estar passando para outra igreja esse projeto. Nós vamos orar, vai dar tudo certo. Pastor Wesley, a família dele é de Teixeira de Freitas, ele vai para Medeiros Neto. Que Deus abençoe e obrigado por tudo. Não sou sua ovelha, mas te amo, viu? Deus lhe abençoe sempre. Um abraço, Jota Neto. Mike Nick, é amanhã, Jota? É amanhã, Mike Nick? Amanhã, gente, dia municipal do evangélico em Mike Nick. Nós queremos agradecer